Queridos, graça e paz. Estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Deixa eu me preparar aqui. Aleluia. Aleluia. Você está bem? Glória a Deus. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade, a confiança do pastor Lucas e Camila. E eu creio que você sairá edificado essa noite, ouvindo aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações, amém? Você está com a sua Bíblia aí? Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso de número 17. Eu vou ler na NVI e os demais textos eu vou ler na Almeida Atualizada, amém? Você achou? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te damos graças. Te dou graças, Pai, pelo privilégio de acesso à sua palavra. Obrigado, Pai, porque esse culto é seu e o Senhor é o maior interessado naquilo que nós falaremos essa noite. Que eu seja um canal desobstruído para aquilo que o Senhor deseja comunicar no coração de cada um. Nós sabemos que a palavra é poderosa por si só, e ela frutifica a 30, 60 e a 100 por um, Pai. Que ela cumpra o propósito pela qual ela está sendo liberada, Pai. Eu creio em corações, Pai, recebendo dessa semente, frutificando, Pai. Nós te honramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor está em nosso meio, Pai. E desejamos e ardemos, Pai, por falar sobre as verdades da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, essa palavra surgiu no meu coração enquanto eu meditava acerca da vinda de Cristo e do impacto que alterou profundamente a história da humanidade por causa da vinda de Cristo. Não apenas disponibilizando a salvação para todos os homens, mas até mesmo conforme a forma que o homem media o tempo foi alterada por causa de Cristo. Então eu não sei se você sabe, mas um monge cristão chamado Dionísio, ele quem estabeleceu as contagens dos anos antes de Cristo e depois de Cristo. Esse sistema deu origem ao calendário gregoriano que nós utilizamos até hoje, né? E a partir disso, assim você pode compreender que Jesus não apenas marcou a eternidade, mas a história do mundo como nós conhecemos jamais foi a mesma por causa de Jesus. E quando eu olho para a minha própria vida, eu consigo fazer um paralelo. Existe um Natanael antes de Cristo e existe um Natanael depois de Cristo. A minha vida foi completamente mudada e transformada por causa de Cristo. E sabe, é isso que o Evangelho pede. Eu não sei se você se lembra da vez que você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se você ainda não fez isso, essa noite você vai ter essa oportunidade. Amém? Mas sabe, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a vida de quem recebe a Cristo já não pode continuar mais a mesma. Agora existe uma nova realidade a ser vivida, completamente diferente da que vivíamos anteriormente. Quem está entendendo? Amém? Então, o tema da minha mensagem é realidades da nova criação. E sabe, já vem um tempo que o Senhor vem falado comigo acerca do que eu falaria essa noite. E sabe, a resposta que o Senhor me deu foi: fale acerca das verdades do Rema, aquilo que você aprendeu no Rema. E sabe, essa foi uma das matérias que mais me impactou, porque era o começo. E quando eu ouvia acerca dessas verdades, eu começava a entender aspectos que eu não conseguia compreender antes. Amém? Então, provavelmente, eu não sei, mas talvez você já tenha ouvido acerca dessas mensagens, até mesmo já ter feito o Rema. Mas sabe, eu percebo pelo Espírito que o Senhor quer elevar os muros do nosso conhecimento ainda mais, para nós somente sermos ouvintes, mas sim operosos praticantes naquilo que Ele confiou para as nossas vidas. E sabe, hora ou outra a gente vai precisar relembrar esses conceitos e botar em prática, para que a nossa vida possa continuar fluindo. Amém? Então, se você já ouviu isso, eu creio que também será edificado. E para compreendermos melhor essa realidade, é necessário entender primeiro a criação inicial, a primeira criação, e o porquê houve a necessidade de recriação da parte do homem.
Então eu vou fazer vou tentar recapitular brevemente essa etapa, porque lá em Gênesis, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Esse homem é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Amém? Então ele é um ser de 3 dimensões. Quando Adão peca, ele morre espiritualmente. Inclusive a Késia falou isso, né, acerca de morte espiritual. E sabe, ele perde a comunhão e o acesso com Deus. E de certa forma, ele condena toda a sua descendência a essa mesma condição. E essa condição faz com que todos os homens pequem e sejam destituídos da glória de Deus. Então, isso que nós chamamos de morte espiritual. Morte espiritual não é porque o homem deixou de ter um espírito, não, que agora ele só tem uma alma e um corpo, não. Mas o espírito humano foi separado do espírito de Deus. E você entende que sem Deus não há vida, logo, esse espírito foi separado de Deus, então ele está em um estágio de morte. Aquilo que Deus havia confiado ao homem, ou seja, governo e domínio, o homem perde também para Satanás. E por isso Deus envia Jesus, né, para nos redimir, para que nós pudéssemos ter uma vida transformada e saímos da condição de morte para a condição de vida, para que a gente pudesse desfrutar de uma nova realidade. Essa nova realidade se manifesta a partir de um novo nascimento. Lá em João 3,3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos, e sabe, Jesus diz assim para ele: ninguém pode entrar no reino dos céus, se não nascer de novo. Isso fica um tanto quanto confuso para Nicodemos, e ele vai dizer assim: como alguém que é velho pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E aí Jesus falou: não, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então nascer de novo é nascer no Espírito, né? É ter o Espírito recriado por Deus. É o momento que o Espírito de Deus se une ao Espírito humano, restaurando a comunhão que havia perdido lá no Gênesis. Amém? E agora você tem a própria vida de Deus habitando em você. Então, quando nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos, confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos inseridos no corpo de Cristo, tornando-se participantes da sua natureza. E naquele instante, uma nova realidade passa a existir. Então, a partir dessa perspectiva, né, de tudo aquilo que aconteceu sobre a queda do homem e a restauração através de Cristo, a partir dessa perspectiva entendemos que existem 2 tipos de pessoas: os mortos espirituais e os vivos. E sabe, estar morto ou vivo para Deus é diferente do que a gente entende naturalmente falando, porque estar morto ou vivo não depende de uma condição física, até porque quando Deus cria o homem, Ele cria um homem para ser um ser eterno. Então mesmo que alguém morra, esse homem não deixa de existir, mas ele ainda tem a vida eterna pela frente. Amém? Então, para nós compreendermos esse conceito, lá em Apocalipse 3, a partir do verso de número 1, Jesus vai exortar a igreja de Sardes. E ele vai dizer assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas são as palavras daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortalece o que resta, o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Olha a exortação que Jesus está fazendo para uma igreja. Ele está falando assim: olha, você tem a aparência de estar vivo, você tem a aparência de um novo nascimento, mas as obras que você está manifestando não estão condizendo com o novo nascimento. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto por dentro. E sabe, como alguém pode ter fama de estar vivo e estar morto, e como alguém que está morto pode produzir obras? Então, claramente, Jesus não está falando acerca de morte física, mas Ele está falando de um comportamento que acompanha quem nasceu de novo. Lembra que eu disse antes de Cristo e depois de Cristo? O Evangelho exige mudança de comportamento. Não tem como eu permanecer igual, quando a própria vida de Deus habita em mim. Amém? Então, o conceito de Deus para estar morto ou vivo os mortos são aqueles que, embora fisicamente estejam vivos, estão espiritualmente separados de Deus. Essa é a condição do homem natural. Ele respira, pensa, trabalha, mas está desconectado da vida que procede de Deus. Por outro lado, os vivos são aqueles que nascem de novo em Cristo,
os que recebem a natureza e passam da morte para a vida. Então no batismo a gente evidencia uma confissão que a gente já fez. Então quando alguém batiza, a gente morre para o mundo e vive para Cristo. Amém? Então esse agora vive numa nova realidade, onde a vida de Deus opera dentro deles, molda completamente a maneira de pensar, agir e sentir, que é demonstrada através das suas obras. Amém? E é por isso que há a necessidade de se nascer de novo, porque sem nascer de novo, você não pode sair de um estado de morte para um estado de vida. Lá em Efésios 2:1, a Bíblia vai dizer: Ele, Jesus, lhes deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E é nesse momento que nós somos despertados para a vida de Cristo, é que nós passamos da morte para a vida e uma nova realidade passa a existir. Na tradução da Bíblia Jerusalém, nesse mesmo versículo que nós lemos, 2 Coríntios 5,17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Amém? Então perceba que uma nova realidade é estabelecida, e não que uma realidade substituiu a outra. Estão entendendo? São duas realidades que estão acontecendo simultaneamente: a realidade espiritual e a realidade natural, a realidade invisível e a realidade visível. Em Hebreus 11:3 a Bíblia vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E quando você olha para essa afirmação, a gente precisa pensar acerca do que ela está tentando nos informar. Sabe, a forma com que nós se relacionávamos com o mundo era uma forma natural, física. Você era baseado naquilo que você via, naquilo que você sentia, amém? Só que quando você nasce de novo, um novo mundo passa a existir. Só que esse novo mundo, ele não veio a existir porque eu nasci de novo, ele já existia, mas eu não percebia ele. Porque a Bíblia está dizendo que todas as coisas foram criadas a partir daquelas que não se veem, ou seja, as realidades espirituais antecedem a realidade natural. Amém? Por isso, se a realidade espiritual antecede a realidade natural, a gente precisa considerar que as realidades espirituais são mais reais do que as realidades naturais. Estão entendendo? Porque elas foram formadas a partir de uma realidade espiritual. E por que é importante nós termos esse conceito bem estabelecido? Porque mais à frente nós falaremos de fé e a convicção das coisas que não se veem, sabe? Mas a fé, ela não é a tentativa de ver algo que não existe, mas é a certeza que existe uma realidade e uma outra dimensão, e a convicção que nós podemos mudar a realidade que nós estamos vendo. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 6. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou tentar contextualizar rapidinho acerca desse versículo, né? O povo de Israel estava em guerra com o rei da Síria. Amém? E nessa guerra, o rei da Síria preparava emboscadas para o povo de Israel. Só que todas as emboscadas que o rei da Síria fazia, o profeta Eliseu ia lá e falava para o rei aonde as emboscadas estavam. E aí o povo de Deus conseguia se livrar dessas emboscadas, a ponto de o rei da Síria ficar angustiado, dizendo assim: deve ter algum espião aqui na minha cúpula, porque não é possível. E aí os servos do rei dizem: não, existe um profeta lá em Dotã, e esse profeta avisa ao rei onde as emboscadas que você planeja no seu quarto acontecem. E ele diz: então o problema é um homem, então vamos levar um exército atrás desse homem. E é nesse contexto que eu queria ler com você o capítulo 6 e o verso de número 14. 2 Reis 6,14, diz assim: então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, carros e cavalos de guerras haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu.
Sabe, eu fico tentando imaginar esse texto. Toda vez que eu vejo uma história bíblica, eu gosto de tentar imaginar como as coisas aconteceram. Mas sabe, o servo do homem de Deus, ele acorda mais cedo. E aí, quando ele sai, ele vê a cidade cercada de muitos exércitos, carros, cavalos. E ele fica desesperado, porque a realidade que ele considera é a realidade natural. Baseado na realidade, nos seus sentidos, ele fica desesperado e ele fala: Eliseu, ai de nós, o que nós vamos fazer? E sabe o que o Eliseu fala? Ele diz assim: não tenha medo. Isso me mostra que fé vai ter que lidar com o medo. A tentativa, porque sabe, se você deixar que o medo entre, a sua fé é minada. Então ele diz: não tenha medo, maior os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E aí é nessa hora que eu fico imaginando a cara do servo, porque provavelmente deu uma bugada na mente, porque ele deve ter pensado: Eliseu não acordou ainda, né? Ele deve estar dormindo, porque assim, tem 1, 2, e tem um exército contra nós. Como que pode ter mais do nosso lado do que está do lado deles? Porque ele estava vendo por uma perspectiva natural. E antes mesmo de ele falar todas essas coisas, mas talvez visualizando o rosto dele, o profeta já diz: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E esse veja é que através dos olhos naturais ele consiga ver aquilo que é invisível aos olhos naturais. E aí aquele moço começa a não só enxergar uma realidade natural, mas ele começa a ver uma realidade espiritual. E sabe, essas duas realidades estão em conflito. Porque se eu só considerar uma realidade, eu vou ficar desesperado. Mas quando eu considero outra realidade, eu falo: isso aqui não é nada. Amém? Isso é importante porque nós precisamos entender que muitas das vezes nós estamos procurando evidências daquilo que Deus falou em uma dimensão diferente daquilo que Deus falou. Amém? A palavra de Deus, ela é espiritual, ela retrata verdades espirituais. Então tudo aquilo que Deus fala é estabelecido na dimensão espiritual. Então o segredo aqui é que nós podemos entender que viver as realidades da nova criação não dependem da função de nós vermos com os olhos naturais. Mas antes de abordarmos como nós podemos viver e nos apropriar dessa realidade, eu gostaria de apresentar o que seria essa nova realidade em Cristo. Então a obra de Jesus que foi consumada lá na cruz, ela é uma obra de redenção. E sabe, redenção significa resgate. Jesus nos comprou, e a Bíblia vai dizer que Ele comprou com um alto preço, com preço de sangue. Então Ele te comprou para que nós pudéssemos usufruir, como herança de tudo aquilo que Ele conquistou. Essa obra, ela pode ser compreendida como uma grande troca, ou seja, uma substituição perfeita. Ele assume aquilo que estava sobre nós, e nós, ao nos identificarmos com Cristo, recebemos tudo aquilo que Ele conquistou. Amém? E eu vou ler alguns textos rapidinho para você entender essa troca e essa substituição. Se você for rápido de gatilho na mídia aí, você vai conseguir acompanhar comigo. Em 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia vai dizer que Ele trocou os nossos pecados pela justiça de Deus. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Gálatas 3,13, vai dizer que Ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós tivéssemos a bênção. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 8, 9, diz que Ele redimiu a miséria para a riqueza divina. Diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Em Mateus 8,17, vai dizer que Jesus levou as doenças e enfermidades no seu lugar. Diz assim: para cumprir aquilo que foi dito através do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia! Ele levou os meus pecados e Ele me deu justiça. Ele levou as minhas enfermidades, me deu cura. É uma troca. Ele recebe aquilo que estava sobre a minha vida e eu recebo tudo aquilo que Ele conquistou. Tudo isso é disponibilizado a partir de um novo nascimento.
Mas sabe, eu também quero ressaltar que existem muitas promessas, porque a Bíblia é um livro cheio de promessas. Sabe, não só promessas no âmbito geral, mas promessas pessoais e particulares que Deus tem para você. Em 2 Coríntios 1, a Bíblia vai dizer que tantas quantas forem as promessas de Deus, nele nós temos o sim e por meio dele o amém. Então para tudo aquilo que Deus prometeu, Ele está dizendo sim e amém. Se Ele falou, vai acontecer. Nós não precisamos esperar para ver se Deus deseja fazer algo, ou deseja prometer algo. Não, eu não vejo se Deus quer me curar. A Bíblia diz que Ele já me curou. A Bíblia vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que às vezes nós olhamos para essas verdades bíblicas, né, para a palavra de Deus, e achamos que isso tem um efeito imediato e automático. Eu não preciso fazer nada, recebi tudo. E não é assim que funciona, né? Então chegamos na parte que de fato nós iremos usufruir de tudo aquilo que a realidade na nova criação nos promete. E como que nós fazemos isso? Então eu falei acerca do novo nascimento, falei que existem duas realidades, e agora eu queria tratar o segundo ponto com você, que é a apropriação pela fé. Em 1 Timóteo 6,12 diz assim, Paulo diz ao seu filho na fé, toma posse da vida eterna. Ou seja, em outras palavras, se aproprie daquilo que Cristo já disponibilizou. Sabe, o pastor Lucas, esse mês, nesse início, ele teve 3 ministrações e as 3 ele falou a respeito de fé. E sabe, quando Deus falou comigo, eu fiquei bem resistente de falar acerca de fé. Porque eu falei, já esgotamos o assunto, não tem mais nada a ser dito. Se juntar a ministração dele e do Vitor, 40 minutos da minha ministração já era. E aí eu fiquei pensando acerca disso, mas sabe, não tem como nós falarmos acerca das realidades da nova criação e de viver uma nova realidade pela fé, porque elas se conectam, amém? Então, quando a Bíblia afirma, por exemplo, que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras, a Bíblia está dizendo que não há nenhum tipo de merecimento na obra redentora de Cristo. Ou seja, nada daquilo que você poderia fazer, nenhum tipo de boa ação te salvaria, amém? Isso é bem claro, você não merecia ser salvo, esse é o ponto. Entretanto, quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, o que é graça? Graça é a capacidade que Deus nos dá para reconhecer aquilo que foi feito em meu favor. Então nós entendemos que a nossa parte é se apropriar daquilo de maneira pessoal e intransferível. O fato de Jesus ter morrido por todos os homens não quer dizer que todos os homens serão salvos. Embora essa seja a vontade de Deus, só aqueles que creem com o coração e confessam com a boca recebem a salvação. Por isso a salvação é mediante a fé. Existe uma responsabilidade humana em crer. Em Hebreus 11:1, na versão Jerusalém, diz assim: a fé é a posse antecipada de que se espera, o meio de demonstrar as realidades que não se veem. Portanto, a fé é o meio pela qual o homem se apropria, mesmo sem ver, de uma realidade espiritual que é revelada através da palavra. E aqui eu preciso fazer um parêntese, porque muitas das vezes você vai ouvir aqui acerca de nós devemos confessar a palavra, nós devemos declarar. Entenda, nada daquilo que nós declararíamos ou confessaríamos, se não estiver alinhado com a vontade de Deus, não vai acontecer. Amém? Não existe fé naquilo que Deus não falou. A fé é a capacidade de dar crédito à palavra de Deus. Eu posso confessar e declarar quando eu vejo que a vontade de Deus está expressa. Então eu não preciso pedir para Deus, será que Ele quer me curar? Não, a Bíblia já diz que Ele já curou. Aí sim eu declaro e confesso a palavra que é a vontade de Deus. Então eu não estou determinando que Deus faça a minha vontade, não. Pelo contrário, eu só estou declarando aquilo que Deus disse através da sua palavra. Já foi uma verdade revelada. Aleluia. Então, a fé, ela não pode ser opcional para a vida de um cristão. A Bíblia vai dizer que a cada um foi dada uma medida de fé, ou seja, Ele te capacitou para você crer naquilo que Ele mesmo prometeu. Então Ele já te deu a ferramenta para crer naquilo que Ele falou. Não tem essa de eu não tenho fé. Não, você recebeu uma medida de fé. O que cabe a você é desenvolver essa fé, é progredir essa fé. Amém?
Então nós precisamos compreender esse aspecto, né? Porque existem, por exemplo, 3 declarações no Novo Testamento dizendo: o justo viverá pela fé. Então, assim, não tem como um cristão não viver por fé, né? Então, existe essa responsabilidade de crer naquilo que Deus falou. A Bíblia vai fazer afirmações, por exemplo, como: sem fé é impossível agradar a Deus, tudo que não provém de fé é pecado. E sabe, viver a realidade da nova criação depende de nós considerarmos mais aquilo que Deus falou do que aquilo que nós estamos vendo. Eu gosto muito de uma frase de Smith Wigglesworth. Ele diz assim: eu não sou movido pelaquilo que vejo e nem pelaquilo que sinto, mas eu sou movido pelaquilo que creio, e eu creio na palavra de Deus. Aleluia! Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso de número 3, Tiago vai elucidar a respeito de como nós podemos receber aquilo do Senhor. Ele vai dar um exemplo, ele vai falar assim: aquele que deseja sabedoria, peça a Deus que Ele dá generosamente. Então ele está incentivando a pedir, amém? Então eu peço e Deus dá generosamente, só que o texto vai continuar dizendo assim: peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não pense esse homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então ele está falando: se você não pedir com fé, você não vai receber da parte do Senhor, mesmo que Ele queira te dar gratuitamente, amém? Então por isso a fé é algo tão recorrente no ministério que nós estamos inseridos, porque sabe, nós entendemos que se você não utilizar a sua fé, você não vai receber aquilo que Cristo fez por você, amém? Então assim, nós precisamos desenvolver a nossa fé, e um novo nascimento é um primeiro passo, mas depois nós precisamos caminhar à medida de fé, crescendo de glória em glória, de vitória em vitória. E para nós encerrarmos esse ponto, eu queria despertar, talvez, o seu lado mais imaginativo, e talvez um pouco do seu lado nerd, para compreender através da ilustração tudo aquilo que nós estamos falando, e isso ficar bem fixado na sua mente, amém? Então, eu gosto muito de filmes de ficção, de super-herói, né? Eu assisto bastante desenho também, igual o pastor Lucas, né? O pastor Lucas gosta de desenho, toda vez que ele vai dar um exemplo, ele fala acerca de desenhos. Mas enquanto eu estava buscando uma forma de explicar a respeito dessas realidades, eu vi um pregador dizendo, e eu achei muito interessante. Existe um personagem que ele tem a capacidade, o poder de abrir portais, amém? Esse portal conecta 2 mundos, 2 realidades. Isso dentro do universo cinematográfico é multiverso, amém? Ele tem a capacidade de abrir um portal e revelar uma nova realidade, e sabe que essa realidade às vezes é diferente da realidade que ele está, que aqui onde o personagem é bonzinho, lá ele é vilão, na outra realidade. Então a fé pode ser enxergada como se fosse um portal entre 2 mundos, amém? Então, quando eu não era nascido de novo, eu vivia baseado pelo que eu vejo, pelo que eu sentia. Eu tomava decisões baseado nas minhas próprias convicções. Mas quando eu nasci de novo, um portal se abre. Esse é o portal da fé. E agora eu não estou olhando para uma realidade, eu estou olhando para 2 realidades. Porque através do portal eu consigo enxergar uma nova realidade, que é a realidade em Cristo. Amém? Então, essas realidades, ela coexistem. Elas estão acontecendo de maneira simultânea e muitas das vezes ela vai estar em conflito. Aquilo que eu estou vendo está diferente daquilo que eu estou vendo através do portal da fé, com os olhos da fé. E sabe, isso é muito fácil de a gente entender, porque a Bíblia vai dizer que nós somos abençoados, mas quando você olha para a realidade natural, às vezes você tem um estado de falta, às vezes você vê algum tipo de escassez, ou alguma coisa não em conformidade com aquilo que a Bíblia diz. E qual é o nosso dever e qual é o nosso passo? Considerar as realidades espirituais mais do que as realidades naturais. E sabe, aqueles que vivem pela fé, eles não estão limitados a uma realidade natural, eles não estão enclausurados nessa realidade. Eles começam a olhar pelo portal da fé e falam: acho que eu vou considerar mais isso do que aquilo.
E sabe, eles começam a ousar por dentro, a ponto de atravessar o portal da fé, pegar as realidades, agarrar as realidades da nova criação e voltar pelo mesmo portal e suplantar a realidade natural. Porque se algo aqui que nós precisamos entender, e para ficar bem claro, é que essa realidade é eterna e essa realidade é temporária. Amém? Então é a capacidade de agarrar aquilo pela fé e passar para a realidade natural, para que a realidade natural mude. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Aleluia. Eu gosto muito desse texto. E lá em 2 Coríntios 4, esse capítulo especificamente, Paulo está falando mais ou menos o seguinte, ele está falando assim, ó, por causa do ministério que nos foi confiado, nós manifestamos vida onde há morte. E sabe, mesmo que você passe por tribulações, nós não vamos ser desamparados. E no verso de número 13 ele vai dizer assim, porque nós temos o mesmo espírito da fé que crê e fala. E é nesse contexto, nós vamos lá para o verso de número 16, 2 Coríntios 4,16. Ele começa dizendo assim, por isso não desanimamos. Por que não desanimamos? Porque nós temos o mesmo espírito da fé, que crê e fala, e por isso eu não desanimo. Amém? E ele vai continuar dizendo, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia. E o que Paulo está falando? Ele está dizendo assim, olha, mesmo que do lado de fora as coisas estejam caóticas, um cenário diferente daquilo que a palavra está dizendo, por mais que o meu corpo esteja se desgastando, eu estou ficando mais velho, existe algo dentro de mim que vai me renovando, vai nutrindo as minhas forças para que eu possa manifestar de dentro para fora essa realidade. Por isso eu não sou desamparado, porque existe uma força que se renova todos os dias e que me capacita a viver. No verso 17 ele vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. E aí Paulo vai apelar para o sentido de eternidade. Ele está falando assim, tudo aquilo que vocês podem viver aqui é no máximo 100 anos. Essa é a realidade natural, que às vezes está difícil, está atribulada, é máximo 100 anos. Mas ele está falando assim, vocês não têm noção do peso de glória que existe em Cristo Jesus. Há uma recompensa tão maior do que aquilo que nós estamos passando, que o peso não se equilibra. Ele está falando, é um peso de glória muito maior, acima de qualquer comparação. Existe um galardão, não importa as situações que estão difíceis, existe uma vida eterna a ser vivida. Amém? E ele arremata no verso de número 18, dizendo assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. O que Paulo está dizendo? Ele está falando assim, eu olho para aquilo que é eterno, eu estou mirando em algo muito maior, eu agarro aquilo que é eterno e não pode mudar, porque Deus não muda, então eu agarro aquilo que é real, aquilo que é eterno, e eu transplanto em cima de uma realidade natural que pode ser mudada a qualquer momento, e você sabe muito bem disso, porque hoje você pode estar pobre, amanhã você pode estar rico, hoje você pode estar enfermo, amanhã você pode estar curado, então essa realidade, ela alterna muito, mas eu prefiro considerar a realidade daquilo que Deus falou ao meu respeito. E só aqueles que ousam e vivem pela fé, agarram aquilo que está disponível e materializam na realidade natural. Amém? Mas você sabe que o diabo ele não está contente que você saiba dessas realidades. Sabe? A palavra, muitas das vezes o diabo vai criar cenários para que a gente pense diferente disso. Então muitas das vezes o diabo vai pintar um quadro na sua frente, tentar chamar atenção para a realidade natural. Olha o caos, olha o cenário de impossibilidade, olha como não dá, fica prestando atenção em mim, ao invés de você prestar atenção na realidade espiritual. Ele pinta esse quadro de impossibilidade, e esse é o primeiro estágio para tentar minar a sua fé, fazendo com que você não saiba quem é você em Cristo. Porque se você sabe quem é você em Cristo, você não é afetado pelo cenário natural, você não é afetado pelo quadro que ele pinta na sua frente. Amém?
Então, não permita que o diabo coloque em xeque a realidade que você tem em Cristo Jesus, a sua identidade. Ele quer tentar bater a sua carteira, falando assim: você não é de Cristo, as coisas não são bem assim não. Amém? Então não permita que isso aconteça. Nós precisamos saber quem nós somos, o que nós podemos e o que nós temos em Cristo. Amém? Uma vez um professor do Rema foi questionado, chegaram para ele e disseram assim: vocês não são muito soberbos não? E aí ele pergunta: por quê? Porque eu vejo vocês falando o tempo todo: eu sou, eu tenho e eu posso. Aí ele respondeu assim: você já ouviu a frase completa? A pessoa respondeu: não. Ele falou: pois é, eu sou, eu tenho e eu posso em Cristo. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sabe, nós só podemos desfrutar e viver os benefícios de uma realidade porque Cristo conquistou por nós, porque estamos em Cristo. Aleluia! Por isso, toda vez que o diabo quiser te prender no passado, dizendo: olha aquilo que você fez, olha quem você era, você diz: diabo, você até me prendia no passado, mas o meu futuro pertence a Deus. Você é um derrotado. Aleluia! Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Aleluia! A fé é uma expressão de confiança em quem Deus é dar crédito àquilo que Deus fala ao nosso respeito. Amém? E o terceiro e último ponto que eu queria conversar com vocês é que a fé se apoia no poder de Deus. Amém? Então, nós percebemos através de declarações bíblicas que para Deus nada é impossível. Sabe, essa revelação da palavra nos mostra que existe um infinito poder que habita em Deus. E sabe, Ele nos ensina que não existe nenhum desafio humano que para Deus Ele diz assim: acho que é muito complicado de fazer isso aí, não vai dar para fazer não. Não há impossibilidade para Deus. Então, existem vários outros aspectos da fé que eu não teria tempo de abordar aqui, mas sabe, eu quero que você saia desse lugar hoje crendo que o poder de Deus é capaz de mudar qualquer tipo de realidade que se apresente diante de você. Em 1 Coríntios 2:4, 1 Coríntios 2:4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé se apoia no poder de Deus, na capacidade daquilo que Deus pode fazer. Quando nós olhamos para a velha aliança e vemos como Deus tira o povo do Egito com mão forte das garras de Faraó, e você começa a ver os detalhes da história, e aquilo começa a te empolgar. Por exemplo, Deus poupou o povo de Israel das 10 pragas. E eu não sei se você sabe, mas geograficamente o povo de Israel ficava meio que vizinho dos egípcios. Então, se um gafanhoto fosse comer a espiga de milho do egípcio, e ele estivesse bem na divisa, o gafanhoto tinha que saber que ele não pode comer desse lado, porque desse lado é o do povo de Deus. Onde existia escuridão, existia claridade do outro lado. Então você vê que Deus poupa o seu povo do juízo, e você vê essa manifestação poderosa. O povo sai de lá carregado de ouro, né? Cheio de pedras preciosas, né? Então ele começa a conduzir o povo pelo deserto com sombra de dia e fogo à noite, sustentando com o maná do céu e fazendo água brotar da rocha. E sabe, nós percebemos tudo isso, um cenário extraordinário, mesmo em uma aliança inferior, baseada em promessas inferiores. E sabe, bem diferente da aliança que você está hoje em Cristo. A Bíblia vai dizer que se no ministério da morte houve uma glória que se desfalecia, imagine no ministério do Espírito. Aleluia! A glória não vai ser muito maior, a manifestação do poder de Deus não vai ser maior. Aleluia! Então, quantos aqui sabem que o poder de Deus é maior do que o poder do diabo? Amém? Então, toda vez que algo se levantava contra o povo de Deus, Deus intervia com demonstração de poder. Aleluia! Então, Moisés pergunta a Deus qual era o nome de Deus. Ele falou: Deus, eu preciso saber o seu nome para que eu fale para o povo. E Deus diz assim: eu sou o que sou. E essa expressão no hebraico, ela significa: eu sou tudo aquilo que vocês precisam que eu seja. Ou seja, não existe nada que você precisa que eu não possa ser. Aleluia!
Então o poder de Deus é capaz de abrir um caminho de provisão sobrenatural em um ambiente improvável e de falta. Sabe, não é aquilo que está do lado de fora que vai afetar a sua vida. Aquilo que Deus tem para você, não importa se a economia está boa ou está ruim, se o governo é bom ou ruim, você está nutrido pelo poder de Deus. Existe uma fonte, você está conectado a uma fonte sobrenatural de poder. Você não é movido pelas situações naturais, você nada de contramão do mundo. Nessa contramão, sabe, quando Jesus veio à terra, Jesus era o poder de Deus. As pessoas vinham até Ele para receber desse poder. Mas sabe, agora na nova aliança, o Espírito Santo está na terra, e Ele é o poder de Deus. E esse poder está em toda parte. Esse poder habita dentro de você, e quando você está consciente da presença que você carrega, você manifesta a glória e o poder de Deus. Sabe, existe poder suficiente para tirar qualquer enfermo de um quadro de UTI. Basta ele considerar duas coisas. A primeira é reconhecer que o poder de Deus está presente, e a segunda é dar ação a esse poder. Por isso, uma fé genuína não apenas crê, mas ela fala aquilo que está crendo. Sabia que através das nossas palavras nós podemos saber se de fato nós estamos crendo em algo? Jesus, em Marcos 11:23 diz: qualquer um que disser, não é qualquer um que pensar, não é qualquer um que desejar, mas é qualquer um que disser a esse monte: erga-te, lança-te no mar, assim será feito. Está incentivando a você declarar o fruto da sua crença, daquilo que você tem no seu coração. E sabe, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma doença de 12 anos, que foi curada em 2 segundos. E a Bíblia vai dizer que ela dizia consigo mesma: se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Sabe, Jesus não fazia nem ideia que ela estava ali, mas ela recebeu do poder de Deus, porque ela creu e falou. Aleluia. Nós precisamos considerar o poder das palavras. Sabe, a irmã Lynette Hagin, não sei quantos de vocês sabem, ela já tem uma idade avançada, mas ela vive intensamente no ministério. E ela tem uma frase que eu ouvi, que eu achei muito interessante. Ela diz assim: eu nunca falo que eu estou cansado, porque aquilo que sair da minha boca é aquilo que vai prevalecer sobre a minha vida. Então quando você abre a sua boca, ou você dá poder ao poder de Deus, ou você dá poder ao maligno. Quando você potencializa o poder certo, ele vai estabelecer saúde, provisão e tudo aquilo que você precisa. Você vai se fortalecendo nele e ficando ainda mais forte. Aleluia! Você precisa declarar a palavra de Deus. Aleluia! Eu gostaria que você ficasse em pé. Aleluia! Em Romanos 4,17, Paulo vai dizer acerca de Abraão. Ele vai dizer que Abraão é o pai da fé, e todos conhecem a história de Abraão. Mas sabe, esse texto é interessante porque ele diz assim: Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Sabe, Abraão considerou que Deus era poderoso. Ele considerou que que Deus poderia criar as coisas do nada, e que ele poderia ressuscitar até mesmo alguém que havia morrido. Então ele estava presente, ele estava consciente do poder de Deus. Mas a Bíblia vai continuar dizendo assim, que é o primeiro passo que Abraão creu, amém? Então Abraão creu, ele estava consciente do poder de Deus. Mas o segundo passo vem alguns versículos depois. Ele diz assim: Abraão considerou o seu corpo adormecido. E sabe, o que significa isso? É que Abraão considerou a realidade natural. Ele não ignorou, ele não fingiu que não existia. Ele olhava, a Bíblia vai dizer que ele tinha quase 100 anos e que o ventre de Sara era infértil. Então é impossibilidade atrás de impossibilidade. Não é só uma questão física, mas é sobrenatural. Só que Abraão considerou seu corpo adormecido, mas a Bíblia vai continuar assim: porém não duvidou. E o que é isso? Deus me falou algo,
eu estou considerando a realidade natural, mas eu desprezo a realidade que eu estou vendo. Eu passo a considerar mais aquilo que Deus falou do que aquilo que eu estou vendo. Amém? Então, ele não tinha espelho quando nós tínhamos hoje, mas eu fico imaginando que toda vez que ele se olhava, via enrugado, velho, ele dizia assim: não importa aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo. Porque nos versículos depois ele vai dizer assim, que Abraão deu ação àquilo que ele estava crendo. Então são dois passos. Primeiro nós estamos conscientes da presença e do poder de Deus, e depois nós damos a ação a esse poder. E a Bíblia vai dizer assim, que ele dava a ação. A Bíblia vai dizer que ele se fortalecia dando glória a Deus, porque ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Então ele ficava olhando a sua imagem e falou assim, e se fortalecia dando glória a Deus, dizendo assim: eu sou o pai de multidões, aquilo que Deus prometeu vai acontecer, eu vou ser pai de multidões, eu vou ser pai de nações, não importa aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu estou sentindo, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Aleluia! E sabe, eu quero te falar algo essa noite. Enquanto eu estava orando, Deus me disse: fale a eles, esteja plenamente convicto daquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Sabe, não importa que as situações estejam difíceis. Talvez você tenha chegado num momento e num estágio da sua vida que você tenha dito para si mesmo: não tem mais jeito. Não tem mais jeito com o meu casamento, não tem mais jeito com a minha saúde, é isso mesmo, eu vou aceitar. Não tem mais jeito com as minhas finanças. Sabe, Deus está falando: filho, não, nenhuma situação, nenhum diagnóstico é mais poderoso que o meu poder. Nada é impossível para mim. Não importa se parece que as coisas não estão mudando, mas não está mudando nada, não está acontecendo nada. Você não é movido pelo que vê. Aleluia! Se aproprie das realidades espirituais, se aproprie da palavra e materialize aquilo que você precisa em Cristo Jesus. Creia somente naquilo que Ele já disponibilizou. Nós precisamos ter os olhos da fé nesse momento. A Bíblia vai dizer que pela fé Moisés não ficou amedrontado com a ira de Faraó, mas ele permaneceu firme como aquele que via o invisível. Ele permaneceu firme. Não importa se o Faraó está atrás de mim, eu estou plenamente convicto. Eu não tiro os olhos do autor e redentor. Aleluia! Lá em Salmo 78 diz: será que o Senhor não pode abrir uma mesa de banquete no meio do deserto? É possível ou não? Aleluia! Lá no livro de Isaías diz: eu faço uma coisa nova, eu coloco um caminho no deserto e rios na terra seca. Eu abro portas, eu opero milagres. Aleluia! Eu abro as portas do impossível. Creia em mim somente. Eu percebo que há um rompimento aqui, e eu quero te deixar livre agora. Eu quero que você esteja sensível àquilo que Deus deseja fazer, falar. Se você deseja orar com alguém, mas não saia daqui da mesma forma que você entrou. Agarre tudo aquilo que Deus falou ao seu respeito e saia daqui plenamente convicto que você já conquistou. Saia daqui agindo como se já fosse. A fé se apoia no poder de Deus. Eu queria que nós cantássemos uma canção agora. Eu creio mesmo em rompimento acontecendo. Coisas que não estavam para acontecer vão começar a acontecer. As coisas vão começar a se mover. E sabe, você vai se lembrar dessa palavra. Você vai dizer: é o poder de Deus entrando em ação. Não se apoie naquilo que você vê. Esteja plenamente convicto no que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ele abre portas, Ele abre caminhos. Aleluia! Você crê? Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo quando eu não vejo, você está. Mesmo quando eu não sinto, você está trabalhando. Você está trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, você está. Mesmo quando eu não sinto, você está trabalhando. Você está trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, você está. Mesmo quando eu não sinto, você está trabalhando. Você está trabalhando. Mesmo quando eu não vejo, você está. Mesmo quando eu não sinto, você está trabalhando. Você está trabalhando. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio, Pai. Pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Eu sei que a sua unção é capaz de destravar todo o jugo, para liberar portas, caminhos, situações que estavam sendo travadas, sendo remodeladas, reajustadas para uma nova realidade. Uma nova realidade, transformando as realidades naturais. Eu creio, Pai, que muitas coisas foram apropriadas pela fé hoje. E sabe, a primeira coisa que você precisa se apropriar é a salvação. É o primeiro passo. A salvação acontece, como eu mesmo disse, através de um novo nascimento. O novo nascimento insere você no corpo de Cristo. Então, se você nunca fez a oração confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria dar essa oportunidade para você nascer de novo e começar a viver as realidades da nova criação. Se você nunca fez essa oração, levante a sua mão direita bem alto para que eu possa ver. Existe alguém que nunca fez essa oração? Entenda, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. É a salvação. Não é pelo aquilo que você vê. Mas Nath, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo anjo. Não é assim. Se aproprie daquilo que é espiritual. Existe alguém nessa condição? Levanta a sua mão. Existe alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, mas que hoje quer retornar, para que de fato haja um rompimento, para que a partir de hoje você viva uma nova realidade. As coisas antigas já passaram e eu não quero saber o porquê você se desviou, mas existe uma nova realidade à frente de você, uma realidade em Cristo, uma realidade onde você pode viver pela fé. Existe alguém nessa condição? Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Existe alguém que não tem o batismo no Espírito Santo, que é a evidência de falar em outras línguas? Aleluia! 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 Você se alegra com isso? Aleluia! Elaine, mais alguém está nessa condição e deseja nascer de novo, reconciliar com o Senhor? A Bíblia vai dizer que depois que nós estamos nessa nova realidade, existe uma língua do nosso reino. Falar em outras línguas edifica a si mesmo. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, creia
e venha receber aquilo que Deus já disponibilizou por você. Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, também venha aqui na frente, venha receber a sua cura. Não saia daqui com dor, não saia daqui enfermo. Existe poder disponível. Aleluia! Você crê? Você crê que essas pessoas serão curadas? É da vontade do Senhor, meu amigo. Meu irmão, é a vontade do Senhor, não é só baseado na minha vontade. A minha vontade se une à vontade de Deus e nós oramos agora por eles. Eles serão plenamente curados, da ponta dos pés até a cabeça. Esse é o poder de Deus em ação. Aleluia! Você se alegra com isso? Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Abre portas, opera milagres a todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Aleluia! Aleluia! Eu tenho alguns pedidos de oração aqui. Eu queria que nós se uníssemos em uma só voz. Sheila e família, ora por saúde. João Paulo e família, saúde também. Anderson Silva, saúde. Clemente está internado, tem mais de 70 dias, por uma cirurgia no coração. Está desenganado pelos médicos. Arnold caiu, teve mal súbito, está na UTI, caso grave de trombose. Janaína, hipoglicemia. Nenhum desses nomes é mais poderoso que o nome de Jesus. Se você está plenamente convicto daquilo que Cristo fez por você, aonde você estiver, que você está assistindo, creia comigo. Tenha consciência da presença do poder de Deus. E eu creio que esses pedidos vão sumir. Tragam os testemunhos depois. Conscientize-se do poder de Deus e declare a palavra. Não declare eu estou doente, não declare eu estou desenganado. Não, você não diz e não afirma aquilo que você está vendo. Você afirma as realidades espirituais em Cristo. Ative o poder certo sobre a sua vida. Pai, nós te damos graças. Muito obrigado, Pai, porque quem faz a obra é o Senhor. O Senhor que é poderoso para fazer. Foi o Senhor que prometeu, e você é fiel para cumprir. E nós unimos, Pai, em uma só voz. Nós oramos, Pai, por todas essas pessoas. Nós temos quadros de saúde, quadros de enfermidade, nós temos UTI, nós temos problemas no coração, nós temos trombose, Pai. Mas nenhum desses nomes é mais poderoso que o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que essa é a tua vontade, que cura divina se manifeste nos corpos dessas pessoas. Nós queremos agora, onde elas estiverem, Pai, recebendo uma carga de poder, e a doença batendo em retirada. Tudo aquilo que está em desconformidade com o corpo vai ser ajustado, vai ser curado. Os médicos vão se surpreender, porque o médico dos médicos já deu a palavra final. Você tem a palavra final. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Você foi edificado. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento. Nós temos duas literaturas a respeito do tema que tratamos essa noite. Ou Happy Day, de Bundy Wright,
um livro fininho, dá para você adquirir ali no Verbo Shop. Graça, o DNA de Deus, de Tony Cook. Amém? Entenda o que é graça, entenda aquilo que Deus fez por você e saiba que existe alegria no reino de Deus. Amém? É isso. Quero agradecer. Eu queria chamar o pastor Vitor aqui. Aleluia.